Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou estar contando sobre a minha gravidez anembrionada ou anembrionária que eu tive no ano de 2024. E para começar, eu quis começar com esse versículo porque às vezes nós não entendemos os propósitos do Senhor, ou por que nós passamos por algumas lutas ou algumas adversidades. Mas esse versículo ele vem nos relatar que todas as coisas, são todas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sei que se eu passei por esse processo, foi da vontade do Senhor que eu passasse por algum propósito que Ele sabe o motivo maior, amém? No ano de 2024, em agosto, fazia um ano, fez um ano que eu estava sem tomar medicação, sem tomar remédio anticoncepcional. E quando foi em setembro, no dia 6, eu já estava meio suspeita, que eu estava gestante, mas esperava que não, porque muitas foram as vezes que eu fiz teste achando que estava e não estava. E no dia 6, já tinha 17 dias de atraso na minha menstruação. E aí eu já fiquei meio assim, eu pensei, ela costuma atrasar 15, 16 dias, 17 dias, eu não sei não. Só que durante o mês de julho eu tive muitos sonhos que eu estava amamentando. E como eu já tenho um filho, eu sei muito bem como é a amamentação. E eu sonhei, que eu estava com os meus seios cheios de leite, que eu estava amamentando. E eu também senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Meus dentes são muito sensíveis. Desde que eu engravidei do meu primeiro filho, meus dentes são sensíveis. Só que eu estava com uma sensibilidade muito, muito forte mesmo nos meus dentes, no mês de julho, que eu fiquei muito preocupada, que teve vezes de eu ir para dormir, eu não conseguia escovar os dentes tanto que estava doendo, eu estava muito sensível, eu tomava água, tudo estava sensível, não era assim, eu achei muito estranho. E a questão da mudança de humor, eu já comecei a suspeitar um pouco e pensei, esse trem não tá certo, eu acho que tem alguma coisa aí, eu acredito que eu esteja grávida. E aí no dia 6 eu fiz o teste, descobri que eu estava grávida e fiquei muito feliz, mas muito preocupada, porque não estava num momento muito bom financeiro aqui dentro de casa, mas Deus sabe de todas as coisas. E quando foi no dia 7, eu contei pro meu esposo. No dia 7 mesmo nós contamos para os parentes mais próximos, como os pais dele, os irmãos dele, toda a família dele mais próximo, e com a minha família mais próxima. Nós contamos praticamente tudo na mesma semana ou semanas próximas. E quando eu contei para eles, eu informei para todos não contar para ninguém ainda. Eu não sei porquê, mas eu vou dizer para não contar para ninguém. E aí alguns conseguiram segurar, outros não, e acabaram contando para algumas outras pessoas. Mas, enfim. Quando foi no dia 9 de setembro, eu fiz a minha primeira ultrassom. Minha primeira ultrassom estava de 5 semanas e 4 dias. Pelo tempo da menstruação, estava de 7 semanas e 2 dias. Na ultrassom, não deu para ver o embrião. Deu para ver a vesícula vitelínea, o saco gestacional, tudo certinho, mas não viu o embrião. Aí o médico falou assim, olha, por ser estar de 5 semanas, é normal não ver. Eu vou depois colocar a foto pra vocês verem aí como que foi a ultrassom. E aí ele falou assim, é normal não ver o embrião. Beleza. Eu não sei porquê, porque da minha primeira gravidez também foi dessa maneira, Eu fiz ultrassom com 5 semanas e o médico falou a mesma coisa, olha, não viu o embrião ainda, mas daqui 2 semanas você pode fazer outro ultrassom que você vai conseguir ver o embrião. Só que eu fiquei em paz, parece que eu tinha descansado. Só que dessa vez eu não fiquei em paz. Quando eu fiz o ultrassom que não deu pra ver, que ele falou assim, não, é porque realmente ainda não dá pra ver o embrião. Eu não sei por qual motivo, mas me deu uma preocupação. Enfim, já tinha falado pra todo mundo não contar pra ninguém, pra todo mundo guardar meio que um segredo, não ficar comentando. E no primeiro ultrassom eu já fiquei meio suspeita. Aí, enfim,
Quando foi nesse processo tudo, né, eu tentando segurar aquela coisa, eu não tava sentindo nenhum enjoo, nem nada. Os únicos sintomas foram aqueles que eu relataram no início. Eu tive outro sintoma que eu não consigo lembrar agora qual que é o outro sintoma, mas enfim, isso é de menos. Nesse meio termo desse primeiro ultrassom para o segundo ultrassom que eu fiz, eu tive um sonho. Nesse sonho eu sonhei que eu abortava, né, que eu sofri um aborto. Eu abortava não, né, meio estranho falar isso, mas que eu sofri um aborto espontâneo. E nesse aborto eu pegava o neném e eu segurava ele nas minhas mãos, todo cheio de sangue e tal. Eu segurava ele nas minhas mãos. E aquele sonho me incomodou e eu fiquei muito triste com aquele sonho. Então eu já suspeitava que alguma coisa ia acontecer. Eu não contei pra ninguém esse sonho. E aí foi onde eu reafirmei para as pessoas da nossa família para não contar pra ninguém ainda. Parece que eu sentia que algo ia acontecer. Quando foi no dia 1º de outubro, eu fiz a minha segunda ultrassom. Quando eu estava fazendo ultrassom, o médico olhou, né, perguntou quanto tempo que eu tava, eu falei, né, qual o tempo que era que eu tava lá. Aí ele virou pra mim e falou, olha, não tem embrião aqui, foi super grosso, super sem educação, que gente, me dá muita descrença. As pessoas têm que ter empatia pelos outros pra falar, nós que somos mulheres somos sensíveis, né, nós estamos à espera de um filho, almejando por um filho, e aí o médico simplesmente fala assim, não tem embrião aqui não. Cadê outro ultrassom? Você trouxe outro ultrassom? Foi super grosso comigo, eu fiquei apavorada na hora, eu falei que não tinha levado outro ultrassom. Aí ele falou, então você pega os 2 ultrassons, leva no seu médico e fala pra ele que não tem embrião. E aí naquele momento é como se eu já tivesse a certeza de que alguma coisa, né, tinha acontecido, que a minha gravidez não tinha evoluído. Eu saí de lá, entrei no carro, entrei em desespero, comecei a chorar, fiquei muito triste, não era o que eu queria, né, eu queria muito, né, sentir os batimentos cardíacos, ouvir, os batimentos cardíacos e tal. E nisso eu saí da igreja, fui direto pra oração na igreja, não saí da igreja, perdão, saí do médico, fui direto pra oração na igreja. E antes de chegar na igreja eu pesquisei sobre o que poderia ser e apareceu lá que é a gravidez anembrionada. Acho que a pronúncia é essa mesmo, anembrionada ou anembrionária, acho que é alguma coisa assim. Aí fui pra igreja, eu orei, né, e lá na igreja eu apresentei para algumas irmãs que estavam lá, e falei qual que era o meu problema, o que estava acontecendo, que suspeita de gravidez anembrionada, né, de quando não gera um embrião, quando a gravidez não evolui, enfim. E a partir daquele dia, né, foi assim, dias angustiantes. Do dia 1º ao dia 11 foram dias angustiantes, porque eu queria muito, gente, eu queria muito mesmo que alguma coisa acontecesse, que um milagre acontecesse, mas eu não pedi por um milagre. Eu não pedi, eu creio que Deus pode fazer. Gente, Deus ressuscitou Lázaro quando Lázaro já estava fedendo, ele estava 4 dias que ele estava morto. Deus já fez tantos milagres, tantas coisas. Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode, ele é o médico dos médicos, eu sei que ele pode. Só porque no fundo eu sentia que eu precisava passar por aquilo. E doeu esse sentimento de ter que passar por isso, porque é uma perca. Quando eu assistia aos vídeos, né, das pessoas falando sobre a gravidez anembrionada, sobre a curetagem, as pessoas falavam assim, eu vi os comentários, né, das pessoas falando assim, que é muito dolorido, muito doído quando você tá no centro cirúrgico, você sai do centro cirúrgico, né, da curetagem, sem os seus filhos nos braços e ver que as mães acabaram de sair com os filhos nos braços e se sentir uma dor. Gente, sinceramente, eu olhei aqueles comentários e falei, nossa, que exagero, nem é tanto assim não, né? Enfim, eu passei por isso e vi que verdadeiramente é uma dor sem comentários. E aí quando foi no dia 1º eu fiz esse ultrassom, fui pra igreja, eu orei, falei, Senhor, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei, porque aí quando começa o auto-julgamento, aí eu comecei a pedir perdão, falei, Senhor, se eu pequei em alguma coisa, se eu preciso confessar, o Senhor me mostra o que é que eu preciso me consertar, né, pra que o Senhor venha me perdoar. Enfim, quando foi nesse intervalo, né, algumas pessoas descobriram, eu contei pra algumas pessoas, e aí por fim todo mundo descobriu que eu tava grávida, eu não queria que ninguém tivesse descoberto, enfim. No dia 10, antes do dia 10, eu não lembro, o dia 10 foi na sexta-feira. No sábado anterior, eu comecei a sentir cólica. No início eu fui no meu médico falou que nós iríamos esperar 2 meses, marcar ultrassom, 2 meses não, ia marcar ultrassom, depois fazer ultrassom e esperar mais um mês para ver se meu corpo espelha para depois fazer a curetagem. E nisso eu já estava provavelmente, no meu segundo ultrassom eu estava de 10 semanas, só para vocês verem. Aí no sábado, que foi, eu não me recordo o dia, eu esqueci de olhar no calendário, mas no sábado, né, depois do dia 1º que eu fiz esse ultrassom,
Num sábado, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito estranha. Gente, eu tenho muita dor de cabeça, muita enxaqueca, então pra mim sentir dor de cabeça é meio que normal. Qualquer coisa eu sinto dor de cabeça. Só que comecei a sentir uma dor de cabeça muito esquisita. Foi meio esquisita, ela não tava normal. Eu achei muito estranha, uma dorzinha que não saía, sabe? Ela tava bem lá me incomodando. E eu comecei a sentir uma cólica estranha também. E aí eu já fiquei meio assim. Aí eu fiquei sábado, domingo, segunda, terça e quarta com dores. Só que nada acontecia. Até que na quinta-feira eu fui no médico. E nisso as dores foram aumentando, a cólica foi aumentando e tal. Aí eu fui no médico e lá, quando eu cheguei no médico, expliquei pra ele, ele viu as ultrassom, ele olhou a ultrassom e falou assim, olha, uma suspeita de gravidez embrionária. Então nós vamos fazer outra ultrassom agora e se você tiver jejum, a gente faz curetagem agora. Gente, eu tinha pesquisado sobre curetagem e eu chorei demais, preocupado com aquela curetagem, que eu ia sofrer, que não sei o quê. E enfim, aí ele fez ultrassom, né, no dia 10 de outubro, fez ultrassom. No ultrassom ele viu, olha, realmente não tem embrião, sua gravidez não evoluiu, a gravidez é embrionária, então é necessário fazer a curetagem. Você tá de jejum? Eu falei que eu não estava, e ele falou, então você vem amanhã, nós vamos fazer a sua internação e você faz a curetagem. Eu saí de lá, eu tava muito chateada, muito triste, assim, porque a gente não fica feliz, não tem quem fica feliz por um momento ruim, isso é uma perda, isso eu tinha acabado de perder a minha esperança. Comecei a gerar e minha geração foi interrompida, então dói pra gente que é mulher que quer ser mãe. Aí, eu saí de lá, muito chateada, fui pra igreja. E isso era umas 5 horas da tarde. Cheguei na igreja, gente, eu chorei muito, eu orei bastante. Eu falei, Senhor, eu não vou pedir, assim como eu não pedi até hoje pro Senhor fazer um milagre, eu não vou pedir. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu creio que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu quero me submeter à sua vontade, independente da que seja. E aí eu orei bastante, falei, Senhor, independente do que seja, eu quero que o Senhor passa comigo. Se o Senhor vai fazer um milagre, vai gerar vida aqui de novo, ou se é pra mim realmente não gerar agora, independente do que seja. Se o Senhor passar comigo, eu tenho certeza que eu consigo. A única coisa que eu pedi era que eu não queria passar pelas mãos dos médicos, porque eu não queria fazer curetagem, eu queria que meu corpo expulsasse, mas eu tive que passar pela curetagem. E depois que eu terminei meu período de oração, que eu orei, eu me derramei na presença de Deus, eu falei pro Senhor, Senhor, tá doendo muito, eu tô com muita dor, meu coração dói, sangra. Eu estou sentindo uma dor que eu nunca senti na minha vida. E eu pedi ao Senhor para falar comigo. E quando eu abri a Bíblia, foi lá em Romanos 11, a partir do verso 33, que vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Gente, eu falei, amém, Senhor, eu vou te glorificar, eu te rendo glória por isso, porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Se é para me passar, eis-me que deixa que o Senhor passe comigo. Passar sozinho eu sei que eu não consigo. E aí, quando foi no outro dia, eu fui pro hospital para me fazer o procedimento de curetagem. O procedimento de Deus foi tão bom comigo, gente. Deus foi tão lindo e eu orei tanto. Falei, Senhor, eu não quero passar pelas mãos dos médicos. Eu punha a mão no meu barriga, Jesus, faz meu útero expulsar isso daqui. Porque eu não quero passar pelas mãos dos médicos, enfim. E aí eu internei, fui fazer o procedimento de curetagem. Deus foi muito bom comigo, sabe, assim. No quesito, assim, que eu não sofri pra fazer a curetagem. Não sofri. Eles colocaram um remédio, né, em mim e um comprimido. E aí quando eles colocam o comprimido tem que esperar um tempo determinado, né, pro colo do útero abrir para poder fazer a curetagem, para não machucar o útero. Só que eles não esperaram nem 30 minutos, por aí foi super rápido, eu não senti contração, não senti nada. Já fui por centro cirúrgico, quando eu estava no centro cirúrgico eu não vi nada também. Fizeram um procedimento, eu não sei se isso é bom, ver ou não ver, né, porque sei lá o que eles fizeram, mas enfim. Aí eu fiz a curetagem e depois, gente, assim, eu senti uma queimação muito forte no meu útero, mas assim, uma coisa insuportável, não aquela coisa que, eu tô morrendo, socorro, não aguento mais, não, é uma queimação, é como se fosse uma queimação mesmo, um pouquinho forte no útero, assim, então eu não podia pegar peso, ficar mais quietinha. Gente, eu não fiquei quieta não, tá? Na verdade, cheguei em casa, fui
organizar meus armários, organizei os armários, fui fazer faxina nos guarda-roupa, porque eu queria ocupar minha mente, porque a tristeza é muito grande, é muito, muito forte mesmo quando você sai do centro cirúrgico, você se sente, gente, você sente um vazio muito grande, é como se eles tivessem roubado, arrancado algo muito precioso de você, é muito estranho mesmo o sentimento. Então assim, como eu tava muito triste, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria ter que me justificar, nem ter que explicar nada pra ninguém. E nesse processo todo, o Senhor falou muito, muito forte comigo, porque assim, eu sempre penso assim, o Senhor, vai acontecer alguma coisa, me avisa, né, pra mim ficar preparada. E o Senhor sempre me alerta em sonhos, o Senhor sempre me avisa em algumas coisas. Só que nem tudo o Senhor avisa. Por exemplo, eu não sabia que eu ia engravidar e que eu ia passar por esse procedimento. Tal, se Ele tiver me avisado, eu não fui, né, tão atento o suficiente para compreender. Mas eu pedi ao Senhor para sempre me avisar, e o Senhor não me avisou a respeito disso. E aí o Senhor falou muito forte comigo a respeito de José e a respeito de Jó. E aí o Senhor falou assim, se eu tivesse avisado para José, que José, ele iria ser o governador do Egito, que José ia ser, como se diz, o top dos tops, só ia ser abaixo do faraó, que José ia, assim, alimentar multidões e multidões pela sua administração e também iria alimentar toda a sua família, mas que ele seria traído pelos seus irmãos, seria humilhado, quase morto pelos seus irmãos, seria vendido pelos irmãos, seria caluniado por uma mulher, iria preso injustamente, sabe assim, o tanto que ele sofreu. Se Deus tivesse avisado ele que ele ia passar por aquele sofrimento, provavelmente José ia falar assim, Deus, tá tão bom aqui com meu pai e a minha mãe, eu não quero ficar longe da minha mãe nem do meu pai, não quero ficar longe dos meus irmãos são muito chatos, mas eu quero ficar com eles, não precisa disso não. Só que foi necessário José passar por aquilo para que lá na frente ele pudesse ser o governador e não alimentar somente, né, o povo do Egito, mas todas as redondezas e também a sua família e a sua descendência. Porque foi através dele estar lá que a sua família teve mantimento, teve onde buscar um mantimento, né, para se alimentar. E Deus falou também comigo a respeito de Jó. Se Deus chegasse para Jó e falasse assim, Jó, você vai ter o dobro do que você tem em tudo. Você vai ser muito assim, muito rico mesmo, vai ter grandezas e grandezas, mas você vai perder os seus bois, você vai perder todos os seus alimentos, você vai perder. Todos os seus amigos vão te caluniar. Você vai perder tudo, inclusive os seus filhos. Mas eu vou te dar outros filhos, mas você vai perder os que você tem. Inclusive a sua mulher, ela vai, de alguma forma, para tentar te ajudar, vai falar para você me caluniar e ela vai te criticar o máximo possível para você tentar me caluniar para ver se você morre e descansa logo. E outra coisa, eu também vou tocar na sua pele, você vai sofrer na pele, inclusive você vai ter que se coçar com cacos, porque a dor vai ser imensa, você vai deitar sobre cinzas porque a dor é imensa. O que você acha? Você quer? Gente, claramente Jó ia falar que não. Jó ia falar assim, Deus, eu tô tão satisfeito com a riqueza que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com tudo que eu tenho, tá tudo tão bem, eu não quero. Então assim, tem coisas que Deus avisa, mas tem coisas que Deus prefere não nos avisar para que nós não venhamos orar por misericórdia. Pedir ao Senhor, não, Senhor, tá tudo bem, eu não quero mudar. Porque existem processos que nós precisamos passar, mas não é pra o agora, é pra depois. Então nós precisamos compreender isso aí. Então o Senhor falou muito comigo, se eu tivesse te falado que você ia passar, você não iria aceitar, porque realmente, gente, eu não iria aceitar. Não ia mesmo, eu ia falar assim, Senhor, eu não quero, tá tudo bem do jeito que tá. No tempo certo o Senhor manda mais um filho pra mim, ou um filho, independente do que seja. No tempo certo eu quero esperar a sua vontade, só não quero passar pelo que eu passei. Gente, porque a dor emocional, ela é muito grande. Só quem passa pra saber. Só quem passa, não adianta. Eu achava que eu compreendia, às vezes quando alguém passava por algum processo assim, por algum aborto espontâneo, alguma coisa, né, eu dava, Deus sabe todas as coisas, aquela coisa. Gente, só quem passa pra saber, você não tem nem palavras pra poder consolar alguém, porque a dor é literalmente como se você tivesse, no meu caso, né, foi uma gravidez embrionária que não gerou um embrião, mas no caso, por exemplo, de quem tem um aborto, gente, é uma perca muito grande. Eu sinto como se eu tivesse perdido um filho mesmo. Hoje eu tô bem pra honra e glória pro Senhor Jesus, mas eu tive dias de chorar bastante, sabe, assim, ficar muito chateada, muito magoada, não
não aceitar a vontade de Deus, mas é porque nós somos seres humanos e dói, a perda dói, independente de quem seja, a perda dói, dói muito na gente. Então assim, independente se você está passando por esse processo, eu não sei se você está passando por isso, se algum dia, né, você vai passar, eu espero que não, porque ninguém merece. Talvez você vai falar, mas Deus nem me avisou e eu tô passando por isso, porque se Ele te avisasse, você ia falar, Senhor, eu não quero, prefiro ficar do jeito que tá. Só que é necessário, às vezes, a gente passar por determinados processos para que nós venhamos ajudar vidas lá na frente. Então, se mantenha firme. Eu sei que não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Independente do que você esteja passando. Independente do luto, da perda. Independente da traição. Independente da dor que você esteja passando. Porque do Senhor, meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. A glória somente a Ele. Então nós não somos merecedores de nada. E é tudo que nós ganhamos, gente. É uma honra poder receber qualquer dádiva do Senhor, qualquer bênção do Senhor, porque nós não somos merecedores. Então permaneça firme e não desista. Tá? No tempo certo, Deus vai conceder aquilo que almeja e deseja o teu coração. Amém? Esse foi o meu relato, né, da minha gravidez embrionária, que já tinha tempo que eu queria estar gravando esse vídeo aqui pra falar, porque muitas pessoas às vezes a gente não acha muito conteúdo, dependendo dos assuntos, mas eu achei interessante estar gravando sobre isso e contando que foi um processo que o Senhor permitiu passar para que o nome dele fosse glorificado e o nome dele foi glorificado. Eu exalto a Ele por isso que eu passei e independente de qualquer coisa, ao Senhor toda honra e toda glória. Só mais uma coisa, eu fiquei muito preocupada e na internet a gente não acha vídeos das pessoas falando quanto tempo volta a menstruação. No meu caso, ela demorou 2 meses exatos para poder voltar. E eu fiquei muito preocupada achando que o procedimento tinha sido invasivo demais, tinha machucado e que provavelmente eu não ia demorar bastante. Que a única coisa que eu vi foram comentários de pessoas falando que já tinha 6 meses que a menstruação não tinha descido. No meu caso foram 2 meses. Um conselho para quem passou por curetagem: tomem chá de orégano. Coloca aí 1 litro de água filtrada, mais acho que é 2 colheres de orégano. Na internet você consegue achar certinho, acho que é 2 colheres de chá de orégano. Você faz o chá e vai tomando ele todos os dias. Eu tomava acho que 2 vezes por dia, um tantinho até bom para ver se cicatrizava, e o meu sangramento durou só 3 dias. Depois da curetagem não durou mais do que isso. Então eu acredito que também foi por causa do chá de orégano, que ele é um bom cicatrizante do útero, ele é muito bom mesmo. Então tome o chá de orégano, faça isso, não se preocupe, sua menstruação vai voltar, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.